Olá, estamos em mais um podcast Dando Voz a Elas. Estamos hoje com Michele Martins, tratando sobre um tema muito importante para todas nós mulheres, referente à alimentação e à nutrição na prevenção ao câncer de mama. A Michele Martins faz parte da Secretaria de Estado de Saúde na equipe técnica de gerência de oncologia e hoje veio nos trazer muitas informações. Seja bem-vinda, Michele. É um prazer estar aqui representando a Secretaria Estadual de Saúde. Eu faço parte da Gerência de Oncologia e Cuidados Paliativos e essa é uma temática super importante para esse mês de outubro, né? Onde a gente está aí na luta para tratar, para que a mulher consiga ter o diagnóstico precoce para um dos cânceres que é o câncer que mais mata mulheres sul-mato-grossenses, assim como mulheres brasileiras também, né? Então, a gente tem um câncer de grande relevância e um câncer que pode ser prevenido, né? Então, a gente pensa, um câncer pode ser prevenido? Pode. 30% dos cânceres de mama não existiriam se houvesse a prevenção. Ótimo, Michele. E a gente tem verificado e observado, nós tivemos um mês cheio de ações, né? Acompanhamos algumas mulheres também que passaram pelo processo, né, de tratamento do câncer e muitas abordaram quanto à alimentação, que a alimentação é uma das ferramentas primordiais para prevenir o câncer de mama. Eu gostaria que você estivesse comentando um pouco sobre esse assunto. A gente quando pensa que existem fatores de risco, e esses fatores de risco a gente pode melhorar eles, né? Então, quando eu tenho uma alimentação que é uma alimentação que ela pode produzir danos para o meu corpo, então eu tenho a opção de escolher uma alimentação que não cause esses danos. Então, acho que a gente começa por aí a conversa, né? O INCA, ele traz muitas recomendações de tanto fatores ambientais que a gente pode mudar, e a alimentação é um desses, assim como atividade física, o controle do peso, que está relacionado à alimentação e está relacionado à atividade física também. Então, todos eles estão à nossa mão. Eu acho que o que a gente precisa é de informação. Eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, né? Então, assim, como a alimentação pode mudar e alterar a condição de um câncer se desenvolver dentro do nosso corpo. Então, quando a gente ingere alimentos que são alimentos de origem vegetal, né? A gente tem frutas, legumes, verduras, as leguminosas, como a família dos feijões, cereais, toda essa turma aí vegetal, a gente tem oferta para o nosso corpo, então, vitaminas, a gente oferta outros elementos que tornam o ambiente celular, que é onde se desenvolve o câncer, né? Ele começa desenvolvendo numa única célula. Então, eu deixo essa célula, digamos assim, mais forte para conseguir combater as mudanças que esses elementos podem estar trazendo para a célula, né? Então, determinados grupos de alimentos, eles fazem com que as nossas células corporais acabem, por exemplo, com uma função básica, que é ela se destruir, porque a célula ela tem um período de vida. E se ela perde essa capacidade, ela vai viver para sempre, né? Então, assim, sem ela se destruir. E isso é uma coisa importante, porque quando há essa formação de células, porque o câncer, o que ele é? São células que se multiplicam de uma forma desordenada, trazendo grandes problemas para o órgão onde ela está, e também, em determinados casos, para órgãos vizinhos. Então, uma célula saudável, ela tem um período de vida. Quando termina aquele período, de alguma forma ela é destruída. E as células cancerígenas, elas não são destruídas. Então, a alimentação, ela favorece que as nossas células se mantenham sempre, ou na maioria das vezes, da forma como precisa ser. Falei aqui da destruição, mas tem outras formas também, né, que as células podem estar se recompondo para que a gente não tenha, então, desenvolvimento do câncer. Outra coisa que a alimentação atua diretamente é na questão do peso.
Mulheres com excesso de peso têm, principalmente no período menopausa e pós-menopausa, têm muito mais chance de desenvolver o câncer. Por quê? Porque a obesidade, né, o sobrepeso, ela faz com que o nosso corpo ele se mantenha inflamado por muito tempo. E essa inflamação desencadeia também a nível celular uma desordem. Então, é mais risco de desenvolver o câncer. Interessante, nem eu sabia, Michele. Uma informação é como você mencionou, né? Às vezes a falta de informação, né, faz com que a mulher não tenha o conhecimento para se prevenir, né? Então, diante de todo esse cenário, outubro é um mês de reflexão, né? De reforço dobrado em nos cuidarmos e cuidarmos também do próximo. Queria perguntar para você, diante de toda esse conhecimento que você nos passou, também tem a questão dos grupos alimentares que podem ser, né, de uma maneira informativa. Quais são esses grupos alimentares que podem ser ferramentas de prevenção ao câncer de mama? Certo. A gente tem uma divisão muito clara sobre os alimentos. Eu acho que depois a gente entra um pouquinho mais nessa questão dos grupos alimentares. Ano passado, o Guia Alimentar para a População Brasileira completou 10 anos. E o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é de fácil acesso. Qualquer um pode digitar na internet e vai achar o PDF dele. E ele traz orientações que eu acho que são, assim, fundamentais para a gente ter uma alimentação saudável. E a base para que a gente consiga evitar o câncer, ou preveni-lo, evitar acho que é uma palavra forte demais, né? Que a gente consiga prevenir o câncer, é a gente ter uma alimentação com bases saudáveis. E uma das coisas que eu gosto do Guia Alimentar é que ele traz, claro, uma classificação sobre os alimentos. Então, os alimentos, eles são classificados em alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Tá? O que é importante eu saber? O que cada um é. Então, o alimento in natura fica meio que fácil ali, né? Tipo, saiu da natureza, eu posso comer sem passar por nenhum processo de tratamento ou conservação, o que quer que seja. Os alimentos processados, o nome já diz que ele passa por um processo ou de conservação, ou de eu tirar da forma natural. Por exemplo, o leite que a gente compra de saquinho no supermercado. Ele é um alimento in natura? Não, porque eu não tirei dali a vaca. Não, a pessoa precisou passar pela indústria, ele ser processado, mas não foi adicionado nada nele, além do básico que é o item principal, que é o leite. Tá? Então, ele é um alimento processado. Nesse mesmo nível, a gente tem, por exemplo, um milho em conserva. O que ele recebeu ali? Um pouquinho de sal para ficar naquela latinha. Então, ele é um alimento processado. E o alimento ultraprocessado é um alimento que ele recebe uma composição de itens alimentares, na maioria das vezes, para que ele se conserve muito tempo numa prateleira de supermercado, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, salgadinhos, a gente tem peito de peru, a gente tem pães, que se tu deixar, ele pode ficar na prateleira de um supermercado 30, 45 dias ou mais e ele não se deteriora. Daí tu pergunta, o que tem dentro dele? Muito mais do que só alimento. Né? Então, eu sempre oriento assim, ó, tá com dúvida em relação se o alimento é ultraprocessado ou não, começa a ler a lista de ingredientes. Daí a gente começa, vamos pegar o pão, por exemplo, daí tem lá farinha de trigo, sal, açúcar e começa. Daqui a um pouco começa uns ingredientes que tu nunca viu. Espessante do não sei o que lá, estabilizante. Daí a gente já começa a agregar. Então, esses alimentos são considerados ultraprocessados, tá? Então, se a gente olhar nessa lógica, então, esses 3 grandes grupos, eu tenho que dar preferência para os alimentos in natura e para os alimentos processados.
e ter na minha alimentação, numa quantidade mínima, os alimentos ultraprocessados. E hoje em dia, o que a gente vê é um consumo muito grande de alimentos ultraprocessados. Até pela loucura da vida que a gente vive, pela correria, a gente precisa de coisas práticas. Quem hoje em dia faz o seu pão em casa? Ninguém. Eu faço. Porque eu gosto de fazer. Mas assim, são poucas pessoas que têm tempo para isso. Porque o preparo do alimento é algo que demora mais tempo. Então, assim, o que a gente precisa pensar é o que eu posso fazer para comer mais alimentos in natura e processados e colocar menos na minha alimentação alimentos ultraprocessados. Acho que se a gente conseguir chegar nesse nível de dizer eu como pouco alimento ultraprocessado, a gente já deu um passo enorme em relação à prevenção do câncer. Léo, ela falou tudo. Se mudando, furando o protocolo. Eu tô vendo aqui, ela falou tudo. Né? Tipo assim, não, excelente. Eu tô falando que ela fala de uma forma assim, né? Michele, assim, é muito interessante ver todas essas informações, né? Tudo que você tem nos trazido aqui, principalmente diante de tanta correria, como você mesmo apontou aí, da correria da vida da gente. Às vezes, né, eu vejo, até eu, às vezes, faz um miojo ali, faz uma comida rápida, né? Pra gente poder tentar ganhar tempo, né? E agilizar a vida da rotina corrida. Quais são os principais alimentos ou hábitos alimentares, né, que são associados à questão do câncer de mama? A alimentação, né? Acho que no inicinho da conversa a gente falou um pouco sobre o excesso de peso. Ele está relacionado à alimentação, né? Então, normalmente, quando a gente tem um excesso de calorias no nosso dia a dia e pouco gasto energético, então o sedentarismo, que é algo que a gente vive também, né, de forma bem real, a gente tem o ganho de peso, né? O ganho de peso, ele é altamente nocivo para o câncer de mama, em específico. Outro alimento, né, agora falando em alimento especificamente, é a bebida alcoólica, né? Então, não existe dose segura de bebida alcoólica em relação ao câncer de mama. Então, o ideal é realmente não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica, tá? Você diz durante o processo de tratamento ou antes, em questão de prevenção? Prevenção, tá? Ótimo. Então, assim, quando a gente pensa em alimentação, na prevenção e no tratamento, elas andam parelhas. Então, quando eu faço uma alimentação boa para prevenção e se eu tiver a infelicidade de mesmo assim ser diagnosticada com um câncer de mama, eu devo continuar esses mesmos bons hábitos alimentares que também vão me ajudar no tratamento. O mesmo vale para atividade física, né? Então, sim. se eu faço atividade física como forma de prevenção e venho depois a desenvolver um câncer de mama, eu devo continuar fazendo atividade física da mesma forma, que também vai ser benéfico para mim. Interessante. Michele, nós tivemos aqui a presença de uma colega nossa, né, que passou por todo o processo de tratamento do câncer de mama e continua fazendo exercício físico, né? E até eu falei assim, você é uma motivação para nós, porque tá sempre com frequência e nós, né, não passando pela mesma situação que ela, às vezes a gente não encontra tempo para fazer toda essa rotina de disciplina e cuidado, né? Queria até, assim, que você abordasse um pouquinho mais referente à questão quais os hábitos alimentares para a gente tornar a nossa rotina mais saudável. Porque é difícil a gente, né, na correria da vida, a gente adotar uns hábitos de disciplina, né? Pensando em nós, né, e pensando até às vezes na rotina do próprio filho, da própria filha. Eu queria que você nos orientasse como que a gente poderia iniciar esses hábitos saudáveis. Certo. Eu acho que nesse ponto eu retomo a parte dos alimentos processados, in natura, processados e ultraprocessados, tá? Eu acho que o primeiro olhar é para isso,
Tá? E eu sempre brinco que eu disse assim, às vezes eu atendo pacientes, né, que dizem assim, mas meu filho não quer comer. Tem crianças realmente que têm uma dificuldade maior, mas eu também sempre digo, não é a criança que vai fazer a compra no mercado, né? É a mãe, é o pai que vai ao mercado fazer a compra ou algum responsável. Então, assim, muito vale daquilo que nós temos em casa. Tá? Então, como que eu abasteço a minha casa, né? A minha despensa alimentar? Primeiro ponto, isso. Tá? Então, fazer boas escolhas alimentares. Existe uma regra que no mundo da nutrição que chama 5 ao dia. Que a gente precisa consumir 5 porções de frutas ou verduras ao longo do dia. Tá? Então, por aí a gente já começa a ter uma ideia. Se eu ponho 3 frutas e 2 porções de legumes, eu já estou perto dos 5 ao dia, né? Não vale pegar uma rodela de tomate e achar que eu estou comendo toda a verdura, né? Ou legume do dia. Mas eu acho que isso é algo importante, né? Então, a gente ofertar, ter a mesa. E algo que a gente precisa muito é planejar. Porque nessa correria que a gente vive, é difícil eu chegar na hora do jantar e dizer, o que é que eu vou fazer? A gente está cansado, teve um dia intenso e tem que preparar alguma coisa saudável pra gente e para os nossos queridos. Justamente. Né? Então, o que eu posso fazer? Então, tem que ter um planejamento. Uma coisa que eu acho que vale bastante é quem tem o hábito de cozinhar em casa, eu sempre digo assim, cozinhe um pouco mais. Vai fazer a sua porção de carne, vamos pensar. Se tu tinha que comprar meio quilo para fazer para tua família, compra 1 quilo. Prepara e a outra parte, deixa metade para o consumo do dia e a outra parte você já deixa reservado, congela se for possível, porque daí tu já tem o início de alguma outra coisa, faz com que tu ganhe tempo, tá? Então a mesma coisa de vegetais. Eu vou comprar um pé de alface. Posso deixar lavada todo aquele pé e ir usando durante os dias. Deixo bem acondicionado, ele guarda, existem várias. Se entrar na internet, acha muita coisa. Ou então também oriento a procurar um profissional, sendo possível, que vai te orientar e te dar dicas de como tu conseguir ter uma alimentação saudável, mesmo com pouco tempo. Né? Porque assim, o que a gente oferta é muito importante. Se a gente parar para pensar que cada vez que nós sentamos à mesa para comer, a gente pode estar ofertando saúde ou doença para aqueles que a gente ama, eu acho que fica uma balança, fica mais fácil da gente ver, né? Assim, o que eu estou ofertando para aqueles que eu amo? E para mim mesmo, né? Então eu acho que é essa organização que a gente precisa e levar em consideração essa regrinha dos alimentos. Tá? Do que faltou o nome. Processado. Do que é processado, ultraprocessado ou in natura. Tá? Interessante essa questão do planejamento, né? A gente planejar, a gente consegue adotar, né, ritmos e hábitos saudáveis. Um ponto importante, Michele, que eu tenho observado muito, que talvez você possa nos esclarecer, mulheres, né, que já têm uma certa deficiência de alguns nutrientes, de algumas vitaminas no organismo, vou falar porque eu sou uma delas, né, e tem o hábito de fazer dietas radicais, né, e é uma realidade que também a gente vive com várias mulheres, que às vezes briga com peso, ou assim, às vezes o próprio ritmo de vida, né, os hábitos que a mulher adota, isso pode ser uma ferramenta muito negativa, porque eu vejo que tem mulheres que fazem um cardápio, né, um planejamento de livre, espontânea vontade, achando, né, e faz umas restrições grotescas nos seus cardápios. Eu queria que você falasse um pouco, até com uma forma de orientação a essas mulheres, porque eu já vi algumas dificuldades comigo mesmo em relação a perda de sono, ansiedade, né, por conta das dietas radicais. E isso eu acredito que pode ser uma ferramenta muito negativa também até por questão do câncer, né? Porque falta nutrientes. Eu queria que você nos orientasse um pouco melhor. Certo. Então, assim, existem nutrientes que são fundamentais, né? Tem alimentos que produzem substâncias dentro do nosso corpo que nos protegem do câncer, tá? Então, eu encontro eles
alimentos vegetais, nas frutas, nos legumes. Há um tempo atrás, só um exemplo, falou-se que a frutose era um grande problema para a saúde. E por causa disso, várias pessoas deixaram de comer fruta. Uhum. Né? Então, às vezes, uma desinformação leva a consequências sérias. Então, assim, o que nós precisamos entender? Que existem os alimentos que são alimentos naturais, e alimentos, até tem um jargão dentro da nutrição que fala assim, coma alimentos de verdade, né? Então, para a gente comer alimentos que eu sei que é alimento. Uhum. E eu não devo deixar de fora nenhum grupo alimentar. Eu preciso de carboidrato, eu preciso de proteína, eu preciso de vitaminas, eu preciso de fibras. E eu vou encontrar isso em todos os alimentos, né? Muitas vezes as pessoas deixam de consumir um determinado tipo de alimento, vão lá e tomam um suplemento daquele nutriente lá, mas o alimento eu não como. E eu brinco e digo assim, não, gente, o nutriente ele está no alimento. O suplemento ele é útil quando através da alimentação eu não consigo ter tudo que meu corpo precisa. Daí sim eu vou entrar com suplemento, tá? Mas a ideia é comam alimentos de forma equilibrada, sem ter o excesso, tá? Porque o excesso também é um problema, tá? Então, que a gente consiga ter, através da alimentação, a saúde que o nosso corpo precisa. E não da gente usar subterfúgios, como os suplementos. Ótimo. Foi uma honra recebê-la aqui no nosso podcast, Dando Voz a Elas. Uma mulher que soma, né, com a informação, com a construção de entendimento de muitas outras mulheres. E eu aprendi muito com você aqui, um conhecimento assim muito valoroso, né, rico de informação e rico de saúde também, porque é o que nós mulheres precisamos, né? E acredito que essa informação vai somar para muitas outras mulheres, né? Porque o que nós precisamos é de informação. É como você mesmo mencionou, às vezes não sabemos a informação e por isso que não seguimos o caminho correto, né? Que é o caminho certo de uma boa alimentação, ter uma boa saúde. E agora, nesse momento, Michele, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas mulheres, né? Quanto à saúde, os cuidados de se prevenir, se cuidar, né? E qual a frase ou um cuidado, uma mensagem que você possa deixar para elas, que elas possam procurar se cuidar acima de todas as coisas, porque estar bem para poder cuidar do próximo, né? É o sinal primordial da saúde. Eu entendo que nós mulheres cuidamos, né? E nós precisamos também nos cuidar. E quando eu escolho ter uma alimentação equilibrada, eu estou fazendo prevenção por uma doença que é uma doença que impacta demais uma família. Então, procure fazer uma alimentação adequada. Procure também, nesse mês de outubro, fazer o exame, né, a mamografia de rastreamento. Ela está aí para que ela possa diagnosticar cânceres em estágios iniciais, porque quando o câncer ele é diagnosticado em estágios iniciais, há grande chance de cura. Então, assim, vá atrás, procure a sua unidade de saúde, procure o seu médico e busque o cuidado, né? Então, o cuidado com a alimentação você precisa ter e o cuidado de prevenção, fazendo a mamografia, conhecendo o seu seio, conhecendo o seu peito, sabendo se tem alguma coisa errada, vá atrás, porque você pode mudar a sua história. Eu acho que essa fica a mensagem pra gente. Então é isso. Agradecemos, Michele, pela sua presença, que você trouxe um riquíssimo conhecimento para nós e que você possa estar outras vezes conosco aqui, né, falando sobre outros temas que possa nos trazer conhecimento, informação. E é isso, pessoal. Muito obrigada.